Fala pessoal, boa noite a todos. Vamos iniciar aí a nossa segunda sessão de Hot Seat do ano, tá? E aí, como é que funciona o Hot Seat? O que é o Hot Seat? É um momento que a gente tem de se reunir e contar as vitórias, ou seja, dizer o que a gente fez, o que a gente evoluiu, fechou o contrato, marcou reunião, leu o livro. Cada um aqui tem a sua batalha, tem o seu dia a dia, tem o seu mundo real, e às vezes simplesmente entender de maneira diferente como trabalhar ou dar o primeiro passo é muito importante. Tem gente que está buscando outro nível de faturamento, tem gente que se vê presa trabalhando para um cliente específico e já entendeu como que vai sair daquilo e está buscando e começa a entrar em contato. Isso é uma vitória, tá? Em outros hot seats a gente já falou sobre isso, de pessoas que estão muito travadas e conseguem marcar as reuniões e aí acabam deslanchando. Então, não tem vitória pequena, tem vitória, e saibam que isso, de fato, abre caminho para o próximo. Então, é legal que a gente compartilhe as nossas vitórias e, assim, dúvidas. A gente vai para esse segundo momento de dúvidas, onde a gente pode agora explorar de maneira muito intimista aqui, para que a gente consiga agregar valor, né, de fato, no negócio de vocês e que vocês usem, como já utilizam, a força do grupo. Hoje a Mari trouxe uma situação, algumas pessoas deram opinião, inclusive a Isabela, a Aline, a própria Priscila, todo mundo que está aqui opinou, e é isso que faz o nosso grupo ser forte, porque a gente discute coisas muito do dia a dia, beleza? Então vamos lá. Eu queria abrir agora para pequenas vitórias, vitórias. Eu queria saber como é que foi aí do último mês para cá, o que aconteceu. E eu sei que vocês têm vitórias, porque no privado vocês me contam. Ninguém? Eu vou, Opa, vou começar, então, já que as pessoas ainda. Ninguém passou na minha frente. beleza. O que eu queria. Eu andei até conversando com o José no privado sobre um assunto. E é uma coisa assim que eu achei que o curso me ajudou muito, porque até então, antes de eu começar o curso, eu não tinha consciência de negócio nenhuma. É uma coisa que eu já reclamei para as pessoas com quem eu trabalho, para meus colegas, que eu sou advogada, sou formada em direito, e a gente na faculdade, a gente simplesmente aprende direito. A gente não aprende vender, a gente não aprende marketing, a gente não aprende gestão. É uma coisa que quando você vai para o mercado de trabalho, você se vê bastante assim solitário e confuso a respeito dessa história do mercado mesmo, né? E o que eu queria trazer é você disse assim, pequenas vitórias, né? Eu comecei a assistir as aulas recentemente e o curso está me trazendo uma consciência de negócio muito legal. Tá fazendo com que eu veja o meu trabalho de uma forma diferenciada. E agora eu estou na fase assim, de tentar montar produtos para poder oferecer, porque eu já trabalho com licitação, mas eu nunca consegui, de fato, oferecer meus produtos, e isso sempre foi a minha grande limitação na hora de fazer prospecção. Eu não tenho coragem de ligar para o cliente porque eu não sei exatamente o que que eu vou oferecer para ele. E essa semana eu consegui formar um produto na semana passada e fechei uma venda. E isso já foi uma grande vitória para mim, então eu queria compartilhar isso. Obrigado, Isabela. Parabéns aí pela ação, né? Parabéns por estar aberta ao aprendizado. Isso é muito importante. De fato, eu acho um pouco covardia não ter na grade de direito, pelo menos, noção de negócios, porque diferente de engenharia, medicina ou outras faculdades, que a pessoa se forma técnica para atuar em alguma coisa. O advogado, cara, ele vai advogar para clientes. Eu sei que tem aquele lance do advogado não poder comercializar o serviço dele, mas espera lá. Como é que vocês vão buscar? Como é que vocês vão buscar cliente? Como é que vocês vão fechar negócio? Como é que vocês vão atuar?
Mas isso aí é lutar contra o sistema. Não tem, que bom que não tem, que vocês podem buscar esse conhecimento em outro lugar. Mas é uma percepção interessante e o medo que você tem, você relatou, ou seja, eu não sabia, eu não ligava para ninguém porque eu não sabia o que oferecer. Repara que é uma questão de modelo de negócio. A gente precisa, por isso é que a primeira etapa do método é o modelo de negócio. Eu preciso que vocês entendam o que vocês vendem, qual é o tipo de cliente que vai consumir aquele negócio, e aí sim a gente pode criar a nossa lista e utilizar o processo comercial para converter aqueles caras que vão consumir, que os nossos produtos atendem eles de fato, em clientes. É isso. Então, a tua percepção tá muito boa, Isabelle. Obrigado pela contribuição. E parabéns aí pela venda. Obrigada. Mais alguém? Eu vou puxar uma pessoa tímida. Aline, eu posso te perguntar? Oi, pode falar. Você havia me falado que estava negociando um contrato, a gente conversou a respeito. Você se importa de contar para a gente o desfecho, seja ele positivo ou negativo? Porque eu achei bom, porque você deu um passo muito importante, porque você estava empregada numa empresa, e aí você deu um passo. E isso vai de encontro, né, aos seus objetivos, teve coragem de fazer isso, muita gente não tem essa coragem, e era isso que eu queria ouvir, porque isso eu achei uma super vitória sua. Então, eu vou contar um pouquinho da minha história aqui para quem não me conhece, né? Mas eu estava empregada há 5 anos no mesmo lugar, era como analista de licitação, e eu busquei uma pessoa que eu conheci num curso e fui propor uma parceria. E daquela reunião para a gente se conhecer e pensar numa parceria, surgiu uma proposta para a gente trabalhar junto em tempo integral. E ali eu vi uma oportunidade de dar uma virada na minha realidade, de tomar novos rumos, e abracei isso. Então agora eu vou partir para uma nova fase, ter contato com novos segmentos e, enfim, ver aonde que isso vai me levar essa nova etapa. Eu estava também em contato com outro cliente que eu comentei contigo para um contrato bem específico só para recursos e impugnações, só que esse contrato até agora não teve desfecho. A gente adiou a reunião, porque como ele queria um contrato só para março, a gente adiou a reunião, mas eu converso com ele toda semana, ele está ali toda hora em contato, mas a gente acabou adiando a nossa reunião. Beleza. Obrigado, Aline. Eu queria mostrar isso para vocês, assim, que às vezes dar esse passo requer assim, extrema coragem. E ela teve, e agora, Aline, é trabalhar de fato prospecção e venda do teu produto. Agora é focar na prospecção de fato, para que você tenha diversas oportunidades de negócio. Tá legal? Mari, Fala. no mês passado, Hum. eu te perguntei algumas coisas. Tá rodando, prospecção e tal, e você falou, pô, confesso que tô travada. E aí, eu não me lembro se foi a partir de uma pergunta da. Não foi da Priscila, não, foi de uma outra colega do grupo. A gente começou a conversar e você deu uma destravada. Você marcou algumas reuniões, fechou Uhum. algumas consultorias. Eu queria que você contasse isso para a gente, porque tem muita gente que fica totalmente travado na hora de prospectar, de falar do negócio. Sim. Assim, eu sou um pouco sortuda, porque apesar de eu ser um pouco travada, tímida, eu tenho um sócio que ele é muito bom nessas coisas. Só que ele também, o negócio dele é meio, não sei, intuitivo. Aí a gente tá, aí eu tô levando isso para ele também, né? É, as técnicas. Porque o Sim. negócio dele é mais intuição. Aí eu tô levando a técnica.
Então, a gente Entendi. tá melhorando bastante essa prospecção. Por exemplo, a gente conseguiu fechar um- uma empresa grande, que eu tô falando que a gente fechou, e a gente fechou um pacote de consultoria, tipo, uns 90 dias. Não foi muito caro, não, mas só para a gente sentir como que a empresa ia se sair. Apesar de ser uma empresa grande, tinha muito tempo que eles não participavam de licitações, e eles tinham até uma pessoa lá na empresa que ia ser o analista de licitações deles, mas só que acabou que ele foi fazendo outra coisa, ele virou vendas particulares. Então, assim, é mais uma consultoria mesmo, só para meio que ensinar, não é ensinar, né? É fazer para eles mesmo, assim, né? E esse moço que está nas vendas vai me auxiliando, vai buscando os documentos, que ele já sabe tudo. Então, assim, não chega a ser uma assessoria, não foi tão. A gente achou que, nossa, a gente precificou errado. Mas acabou que eles têm já o conhecimento, aí já ajuda a gente. Então, até que foi bacana. E tem também, a gente fez um negócio também, que a gente pediu a comissão, né? A gente um valor fixo, mais comissão. E é porque ferragens, né? A gente fez assim, os que tiverem maior margem, a gente vai e ter uma margem maior de comissão. Então, assim, aí a gente ganha um pouco mais, não vai ser sempre só 1%. Aí, sempre, se for uma margem maior, a gente vai ganhar mais dinheiro, né? E uma outra coisa que você falou até na explicação aí, é que a gente já estava começando a fazer desde o ano passado parceria com contadores. A gente está fazendo um projeto piloto para ver se vai dar certo, mas a gente não fez uma parceria com comissão, assim, né? A gente fez uma parceria, assim, não tem nenhum custo para ele, é como se fosse um serviço a mais do contador. Ele é como se nós fôssemos parceiros deles, ele indicasse a Entendi. gente, mas seria dentro da mensalidade que as pessoas pagam, né, um adicional da mensalidade para ter acesso a nós. Mas acaba que a maior parte eles que vão fazer lá. Assim, as licitações, a gente vai trabalhar mesmo com consultoria. Quando que vai fazer um recurso, quando que vai fazer uma impugnação, análise digital, uma coisa mais simples, assim. E a Eu gente está entendi. fazendo esse projeto piloto para poder ver se a gente consegue fazer com outros contadores da, daqui e tal. Porque a gente começou até na cidade vizinha. Aí a gente vai tentar ver se a gente consegue aqui na cidade, na região aqui, em volta. Bacana. É só uma correção. Não é simples, não, é porque você domina o assunto, tá? E aí, Então, é a parte de consultoria, de fato. então, assim, é porque eu não sou muito fã de ficar fazendo licitação, não. Eu acho muito chato. Eu vou ser bem sincera com você. Mas eu gosto de analisar o edital, falar o que. É advogado mesmo, não é chato. Aí, eu fico lá olhando, analisando, vendo o que tem de errado. Então, eu gosto mais de fazer isso. Então, para mim, é mais fácil. E uma outra. E eu tenho uma pergunta, na verdade. Eu li o livro, eu vi lá que a gente não precisa falar do assunto técnico. Mas como que a gente introduz? A gente fala alguma coisa, não precisa falar nada? Eu posso responder essa pergunta daqui a pouquinho? Pode. Beleza, obrigado. Priscila ou Vicky, vocês têm alguma coisa para falar, para acrescentar, alguma coisa que aconteceu? E não esquece da minha pergunta do grupo, não. Jamais. Não? Beleza. Obrigado, Mari, pela contribuição. Obrigado por dividir isso aqui com a gente. O que aconteceu? A Isabela, hoje, quando ela me falou que vendeu a consultoria, ela trouxe nesse tom assim, eu vendi só uma consultoria e tal. E eu percebi que foi o mesmo tom que você trouxe quando me falou lá no Instagram, pô, foi só uma consultoria que eu vendi e tal. Gente, não é só uma consultoria, vocês venderam uma consultoria. E isso é importante, porque ela tem o seu papel. Ou ela já prepara para uma venda maior, ou indicações. Então, ela cumpre o seu papel. A consultoria é o serviço a ser prestado, ponto. Entendeu? Parabéns aí para o trabalho de vocês. Agora, eu vou abrir
esse segundo bloco, né, que são as dúvidas. E aí a gente pode conversar bastante a respeito das dúvidas. E, Mari, já que você iniciou a pergunta, pode repetir a pergunta e concluir, por favor? A do grupo ou a A, outra? do livro. Você leu o livro, Ah, tá, falou. eu li o livro, aí você fala assim, você não precisa mostrar que você sabe, isso daí ninguém quer saber, quer mostrar o que você vende. Mas em que hora que a gente pode mostrar, ou precisa falar alguma coisa técnica, ou não precisa, só usar. Então, É assim, eu não sei que ponto a gente pode usar, falar sobre as coisas técnicas, e que ponto a gente só vai falar por alto, assim, só para falar assim, tá, nós vendemos licitação. Não, a gente vende para faturar, eu não sei como que beleza. na prática. Entendi a sua pergunta. A resposta à sua pergunta é o seguinte: imagina que você vai num médico. Um médico é o especialista que você está conversando ali. E aí, fazendo um paralelo, você é a especialista que está conversando com o seu paciente. Quando você está no médico e ele começa a usar muitos termos técnicos, você, eu não sei se você especificamente, porque quando a gente fala para uma pessoa é assim, né? Mas no geral a pessoa tá, mas o que que eu tenho? Já viu isso? Tá, mas e aí? É porque ele começou a falar um monte de coisa que a pessoa se perdeu, não está ouvindo nada daquilo, porque ela não entende nada daquilo. Ela quer saber o que que ela tem, ela quer saber o que que ela precisa fazer para melhorar, se ela vai ficar boa. É isso que ela está perguntando para o especialista. Agora volta para a gente aqui. Você é especialista. Então, o médico ele tem o jaleco, ele tem o consultório. Isso são aspectos que despertam a autoridade. Ou seja, quando você está de frente, você entrou num consultório e viu o cara de jaleco, ele é o médico. Já despertou autoridade para você. Então, quando aquele cara fala alguma coisa, você já enxerga ele como autoridade. No nosso caso, a gente é a nossa postura, é o nosso jeito de falar, é a nossa vestimenta, é o escritório que você apresenta. Quando a pessoa percebe aquilo, ela já entende certa autoridade. Beleza, você é especialista. Agora, na hora que você está discursando, você tem que falar a língua dele. Você tem que conversar a respeito de licitações, só que de maneira simples. E aí, à medida que ele vai te perguntando, ou que o diálogo vai acontecendo, você começa a dosar aquilo. Se ele pergunta assim, tá, mas esse serviço que eu tenho aqui, você acha que cabe uma inexigibilidade? Cabe uma inex? Pô, o cara entende. Tu já pode aprofundar mais, e aí você pode aprofundar bem, para ele ver que você sabe muito. Entendeu? Então, fala, pô, o artigo 29, o inciso tal, fala tal coisa, então a gente pode encaixar aqui sim, mas a gente não pode encaixar o parágrafo 3º, que diz tal coisa. Deixa eu abrir aqui a lei rapidinho, só para eu conferir. Pá, já mostrou que você sabe o que que é, e onde é que está, e como é que funciona, entendeu? É isso. Agora, você não precisa fazer isso para alguém que não sabe nem o que que é uma inexigibilidade. Que aí você está falando, a pessoa não está nem ouvindo. Então, quando eu falo para não entrar na parte técnica, é para você não abrir a apresentação e falar o que é licitação. É um procedimento administrativo que o governo utiliza para realizar compras. Eu já vi apresentação assim, ele é composto pela etapa interna, etapa não sei o quê, quer dizer, o cara tem um Ctrl+C, Ctrl+V em alguma apresentação de aula e vai dar uma aula para o cara. Não faz o menor sentido, entendeu? Desconecta. É sobre o cara, é sobre a empresa dele, é sobre o cliente. Então, se ele está na sua frente, é porque você está falando sobre ele. E aí, utilizando os termos que você precisa utilizar. Entendeu? Você está mostrando conhecimento, mas falando a língua dele. Ou seja, você precisa de um feelingzinho, tá? Para não passar do ponto. Às vezes você vai passar, vai, mas você pode engajar o cara na conversa. Tá entendendo? O que você entendeu disso que eu falei? Você entendeu como que a sua empresa vai fazer tal coisa? Às vezes eu estou vendendo mentoria, e isso que a Isabela falou, eu percebo. Ou seja, o cara às vezes é advogado, é especialista, mas eu falo um termo, às vezes eu falo, isso aí é o modelo de negócios. Ele não entendeu nada do que eu falei. E eu percebo isso. Aí eu volto e pergunto assim para ele: você conseguiu se enxergar resolvendo esse problema com isso aqui que eu mostrei? Aí ele responde: sim, por causa disso, disso, disso. Às vezes o cara fala: não,
Aí eu volto e explico de outra maneira. Eu tento falar a língua do cliente. Como que eu vou resolver o problema do cliente? Quanto mais técnico você é, mais você vai se perdendo. Mas se ele entre aspas, te desafiar, né? Ou seja, se ele responde à altura tecnicamente, você pode ir aprofundando, entendeu? E não tem problema quando a conversa técnica chega a certo ponto que você de fato não sabe, não tem problema nenhum, ninguém precisa saber tudo. Você pode falar, cara, isso aqui eu vou pesquisar, mas eu já tive experiência com isso, com isso, com isso, com isso. Sacou? Sim, sim. É Inclusive, isso. aconteceu isso nessa reunião, foi o analista de licitação deles, né, dessa empresa. Ele era, né, analista de licitação. Aí ele Entendi. começou a falar uns negócios, aí eu fui rebatendo ele, assim, né, eu fui falando as coisas, eu sabia até um pouco mais que ele. Não É me isso. gabando, não, mas eu sabia um pouquinho mais que ele, assim. Aí ele, é mesmo, não sei o quê. Aí ele ficou impressionado. Aí eu falei mais algumas coisas que ele não sabia, né? Porque eu acho que ele estava na lei antiga ainda. Aí ele ficou assim, né? Bom, é bom. Ele É pegou uma isso. confiança em mim. É exatamente isso, é exatamente isso. É você É falar dosar. a língua do cliente. Porque se você começa a utilizar muitos termos técnicos para o cara que está começando a licitar, ele quer que a empresa dele ganhe dinheiro. Aí você tem que falar essa linguagem com ele. Ó, para você ganhar dinheiro com licitação, você precisa estar com a sua documentação certinha e ter preço bom. Aí você tem que falar com ele. Entendi, O resto é com você, entendeu? Aí, entendi. se ele entrar, pô, meus atestados de capacidade técnica não estão acervados no CREA. Aí tu entra com outro argumento para cima dele, entendeu? Tu explica Uhum. melhor as coisas. É isso. Beleza? Minha outra pergunta. Tá. A outra pergunta que eu pedi para trazer lá do grupo foi o seguinte: você falou que o cliente quer que você treine alguém na empresa dele para participar. E você ficou meio assim porque você quer aquela mensalidade de assessoria e não seria o momento. O que que É um, acontece? é um cliente bem antigo, inclusive. É um cliente de assessoria bem antigo. É o meu segundo cliente, inclusive. Perfeito. Então, melhora ainda mais a resposta. O que que acontece? É um movimento natural. Se o pequeno e médio ele tivesse grana para contratar um setor de licitação, ele faria isso. Porque, assim, querendo ou não, as estratégias de preços, estratégias de venda, estratégias da empresa passam pelo setor de licitação. São informações da empresa, entende? Por exemplo, para um serviço de engenharia, o DFP é confidencial, outras empresas não têm acesso. Não tem lá, não tem nada disso, é uma informação da empresa. Então, quando você é assessor de licitação, você tem acesso àquilo. Então, para a empresa, é melhor que seja um funcionário, que seja a empresa que acesse os dados e a estratégia da empresa. Porém, no mundo real, o nosso público-alvo, pequenas e médias, eles não têm grana para isso. Então, o que, que eles recorrem à terceirização, que somos nós. Bacana. O que acontece se o nosso serviço dá certo? Se você começa a vencer licitações, esse cara começa a galgar outros passos e ele começa a crescer. Então, é natural que ele tente internalizar o setor de licitação. Aí não tem como a gente impedir que isso aconteça. O que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer parte disso. E aí você vai fazer parte disso treinando e treinando o operacional. Para quê? Para que daqui a 1 ano, 2 anos, vocês renovem o contrato, sendo que agora ele tem um funcionário que executa e você, como especialista, você vai continuar sendo a especialista, a pessoa que é literalmente a consultoria, a análise do edital, o recurso, o pleito, o que apoiar a gestão contratual dele, entendeu? É isso, você é especialista. Agora começou a entrar exatamente como você gosta de trabalhar, onde o operacional tá com a empresa e você é especialista. Então, esse caminho é natural. Não tente fugir dele. A gente aqui passou por isso com uma empresa muito pequena de engenharia. É uma menina que se formou em engenharia acho que é elétrica. Se não for elétrica, fica como elétrica.
ela começou a elaborar projeto, só projeto, ou seja, participar de licitação de projeto. E aí ela participava de dispensa, de uma licitação aqui, outra ali. Aí o que ela começou a fazer? Aí a gente venceu para ela uma dispensa de 20 e poucos mil, depois ela venceu uma licitação de 80 mil, depois foi uma de cento e poucos mil. Pô, para ela, tipo assim, foi muita coisa, muito bom. Aí ela começou a colocar o marido dela para participar de dispensas, de coisa mais fácil. Ou seja, uma pequena empresa de engenharia que está levando para dentro dela o operacional. E, ok, entendeu? Ela usa o nosso pacote de licitação com o que ela considera mais complexo, que ela não, pô, isso aqui eu vou ficar na dúvida. Essa licitação aqui é maior, eu vou usar o especialista. Mas, no geral, ela utiliza o marido dela, entendeu? Daqui a pouco, a gente está caminhando para isso que eu falei para você. Ela vai ter um operacional, a gente vai acabar treinando o marido dela, que ela já perguntou isso para a gente, e vai ficar como especialista. E a gente não perde o cliente, entendeu? É isso, você não pode ir contra o fluxo natural das coisas, mas a gente não precisa perder o cliente para isso, porque o serviço de consultoria, ele, como você disse, de maneira muito natural, ele é muito fácil. Ele é muito fácil para a gente que é especialista. Então, você recebe um pleito, uma carta, um edital, tu dá uma analisada e pontua para o cara e pronto, você cumpriu o seu papel. Entendeu? É isso. Tô passando por isso porque também que a gente está fazendo tipo uma parceria com uma empresa de intermediação de negócio e eles estão fazendo licitação, eles fazem licitação o tempo inteiro. Aí eles estão colocando a gente ganha comissão, só que eles realmente, assim, eles sabem algumas coisas, mas eles não sabem muitas coisas. Tipo assim, eles não sabiam nem como fazer uma intenção de recurso. E muitas vezes eles ficavam em segundo lugar. Aí eu tô tentar vender dessa forma, assim, para eles pagarem uma mensalidade, não só a comissão. Eu acho que vai dar certo. Se der certo, eu aviso você. Então, tem uma colega aqui no grupo, tá aqui na sala, Uhum. que passou por isso. O que acontece? Ela tinha um cliente onde o cliente simplesmente botava preço e subia a documentação. Ele sabia participar de licitação, tinha um investidor, botava preço e edital. Desculpa, botava preço e subia a documentação. Preço, subia a documentação. Ganhava algumas, perdia várias. E aí, tiravam ele de algumas por conta de recurso. Ele não sabia nem o que era, não sabia nada. Uhum. E aí, contratou nossa colega para isso, para que ela fosse a especialista. E aí ele conseguiu até mudar de patamar de faturamento. Tá? Mas a venda, do jeito que você falou aí, dela ser paga mensalmente para que ela fosse a especialista, não estava rolando. Então, o que eu sugiro para vocês? Pensem em... eu não gosto desse modelo de ser especialista só para recurso e impugnação, porque recurso e impugnação não é previsível, não tem previsibilidade. Então, o cara não vai querer pagar para algo que ele nem sabe se vai usar. Então, para pensar numa maneira de pacote, assim, você paga um valor e aí ele tem direito, durante um período de tempo, sei lá, quiçá um ano, a fazer uma quantidade X de recursos, impugnações, pleitos, etc. É uma boa Entendeu? ideia. Eu não tinha pensado nisso. É isso, assim. E, inclusive, a Aline, nesse contrato que tá se empurrando e tal, eu tenho essa opinião. Eu acho que ele não vai fechar por agora porque ele não sabe se vai precisar ou não. Mas se for um pacote, talvez vai rolar. Entendeu? É isso. Então, você sugere que a gente ofereça para esse tipo de cliente um valor fixo com um número fixo de recursos e impugnações, é isso? Talvez, eu acho que é uma boa, assim, como se fosse um pacote. Sabe pacote de licitação? Você vende Uhum. um pacote de recursos, assim. E aí tenta, para a gente viabilizar o produto, tenta vender um pacote pequeno, tipo 5 mil, sei lá, 5 recursos. Pronto, vamos ver se isso funciona. Porque aí a gente consegue pensar em como chegar num preço bom para todo mundo.
Uhum. Porque, assim, se for produto barra serviço simples, cara, vamos falar a verdade aqui, é muito simples o recurso, entendeu? Agora, se for produto especial, produto, sei lá, equipamento de hospital, equipamento hospitalar, que poucas empresas vendem. Pô, os recursos são pesados. Serviço de engenharia mais complexo, serviço contínuo. Tem uns caras que entram com. Eles fazem pedidos de esclarecimentos estratégicos para o cara responder e depois entrar com recurso, ou depois gerar um pleito. Então, são coisas mais complexas da gente analisar o processo como um todo. Mas, para bens de consumo, porra, chuchu, os recursos são. Ah, fulano está com certidão vencida, fulano apresentou um produto que não atende a especificação. A gente tem modelo pronto para isso, entendeu? Difícil é quando são casos, caso concreto difícil, assim, que a gente pouco vê, que tem que fazer várias pesquisas aí, é mais difícil. De engenharia é pior. Exatamente, engenharia sempre uma surpresinha. Como meus primeiros clientes foram de engenharia, eu tive. Foi bem punk mesmo. Bem tensa, né? É, Mas aprendi tá muito. bom. A gente aprende apanhando, né? Mais alguém tem alguma dúvida específica? Eu tenho muitas dúvidas, mas eu ainda tô, acho que, no processo de sintetizar as informações Isso é e importante. colocar as dúvidas no lugar. Então, eu tô acompanhando as aulas, as dúvidas no grupo, esses encontros aqui, para eu conseguir Assimilar, né? assimilar. É muita informação na minha cabeça. Eu imagino. E isso que você falou é muito importante, inclusive para confortar algumas pessoas. A gente precisa, eu digo assim, maturar a informação. A gente precisa do tempo do ócio, sabe? Quando você está vendo Rios, vendo Big Brother, a gente precisa desse tempo. Porque aí vem um insight, fala, porra, era isso então, do nada, sabe? Tô tomando banho, puta, era isso. É isso. É a informação que a gente vê, bate, não entende nada, para. Aí depois ela, pum, vem. É o tempo que o nosso cérebro está processando aquilo. Isso de fato é importante, Isabela. Como eu falei com você pouco antes de entrar aqui, eu imagino que você sim esteja processando, porque de fato é muita informação. A Priscila falou comigo esses dias e eu percebi também que ela estava no emaranhado de muita informação. Então, eu deixei para a informação, sabe, decantar e a pessoa absorver o que for possível absorver naquele momento. É o que eu falo da leitura do livro. Lá no prólogo, eu falo assim: só lê o livro, não fica tentando entender um monte de coisa, não. Por quê? Porque ali tem coisas muito escritas de forma muito simples, que são muito profundas, assim, que você só vai entender quando você vivenciar, quando você passar por um cliente que acontecer tal coisa, quando você receber um não específico, quando você vivenciar uma situação, aí tu fala, puta, era isso que o José estava me dizendo e tal. Isso é muito comum. Às vezes você fecha Aconteceu, eu mandei no grupo, pô. A menina assistiu uma única aula e foi vender. E aí ela vendeu uma licitação avulso por R$ 500. Porra, bacana, parabéns, fechou, golaço. Mas ela poderia ter vendido um pacote, poderia ter sido 5.000 ao invés de 500, entendeu? E o percentual que ela conseguiu negociar foi muito bom, foi 3%. E o cara tem preço, o cara é fornecedor, sabe? Então, você vê, é uma informação que não entrou ainda. Aí eu falei com ela, falei, cara, podia ter cobrado mais por conta disso. A resposta foi, eu não estou preparado para cobrar 3.000. Você vê, ela não quis absorver o resto das informações. Eu falei, não, beleza, deixa rodar. Deixa ela passar por mais processos. Aí o que vai acontecer? Pode ser que essa única licitação que ela vendeu para o cara, ele não vença, e aí ficou um R$ 500 perdido para os dois, porque ela não faz nada com R$ 500, e eu não sei se ele vai querer pagar de novo esses R$ 500 para ela participar, já que ele não ganhou. Porque quando a gente paga por uma participação única, o cara está imaginando de fato que ele vai vencer. Senão ele não paga. Ele tem certeza que ele vai vencer, por isso que ele está pagando aquela participação. Então a gente pode, como especialista, falar, velho,
eu não sei se você vai vencer, tem concorrência e tal. Por que a gente não fecha um pacote? E aí, como ele trouxe nesse meu exemplo aqui, exemplo do mundo real, né? Ele quis pagar 500 em uma, se eu faço um pacote, eu faço uma conta de padaria ali com ele, fica R$ 200 cada licitação, e pronto, você recebeu R$ 6.000, e para juntar a documentação dele, agora o serviço dele é simples, acho que nesse caso específico é creme dental e um outro produto simples. Ou seja, a documentação está pronta, ele só tem que mandar a proposta. Agora, ao invés de uma chance de vencer, ela vai ter 30. E é muito mais fácil vencer com 30 do que vencer com uma, entendeu? Então, Mas, o são coisas José, eu que trabalho com licitação de obra e engenharia, eu não diferentes. consigo ver como que, depois que eu fiz a documentação do cliente, como que eu posso colocar no pacote várias sessões, porque eu acho que as sessões são muito trabalhosas, porque a questão de você analisar edital, eu faço leitura do contrato, aí às vezes tem impugnação e esclarecimento para fazer, e aí tem que participar da licitação. Licitação de engenharia às vezes dura o dia todo. Eu não Sim, consigo visualizar como que seria vantajoso para mim eu fazer um pacote com as sessões saindo mais baratos do que a sessão avulsa, entende? eu entendo. O que acontece? O teu dinheiro, o lucro da assessoria, não está no pagamento fixo, nos 2.500, nos 2.000 que você cobra para participar. Porque para você ter um faturamento vultuoso, você teria que vender quantos processos desses isolados? Muitos. E aí sim o trabalho seria enorme, porque você venderia para diversas empresas diferentes. Quando você está trabalhando com uma empresa, cada vez que essa empresa vai participar de um processo, cada análise dessa que você faz, você está, vocês estão cada vez, estatisticamente, e na prática isso acontece, vocês estão cada vez mais perto de vencer um processo. E aí, quando vence o processo, a comissão que você vai ganhar com aquele cara, aí sim a gente está falando de lucro. Imagina que você consegue acertar a mão. Então vão vir várias comissões bacanas, até porque a engenharia tem o vulto das obras é um pouco maior. Então a gente consegue um comissionamento bacana, entendeu? Então todo esse trabalho que você tem inicial, ele se dilui com o tempo. Você vai ter trabalho, sim, mas não vai ser esse trabalhão todo o tempo todo, entendeu? Porque os editais são muito parecidos, os contratos são muito parecidos, é tudo muito parecido. Agora, tem que analisar? Tem, entendeu? Mas que de fato, as coisas se parecem, se parecem. E quando não se parece, já chama logo a atenção. É ali que você tem que verificar, analisar, entendeu? E Essa, nesses pacotes de licitações, por exemplo, você indica que a gente inclua a parte do jurídico, que é impugnação, esclarecimento e recurso de seção, ou são coisas que eu cobro à parte? então, você pode fazer das duas maneiras. Você pode fazer das duas maneiras. Aí é uma análise que você tem que fazer da seguinte forma. Se vai pesar muito para o cliente, ou seja, a parte de engenharia é muito comum ter recurso, impugnação. Eu coloco tudo junto para o serviço ser completo, tá? Mas tem gente que vende separado e vende, tá? Tinha um aluno aqui que ele vendia, tipo assim, ele tinha vários contratos com construtoras que pagavam 3.000 mensal para ele e não tinha recurso, porque ele não sabia fazer. E ele fazia parceria com o advogado. E quando tinha recurso, era cobrado à parte. E tá tudo bem, entendeu? Hoje ele não é mais aluno porque ele virou sócio de uma dessas construtoras. E vida que segue, entendeu? Então, vende. Eu não gosto de fazer assim porque eu gosto de vender a solução. Para quê? Para que ele evite me pedir desconto porque ele já está cadastrado no SICAF, porque não vai ter recurso naquela sessão, ele está acreditando nisso, então ele quer um desconto. Então eu vendo, cara, vamos participar de licitação. E aí eu vou fazer aqui internamente tudo que for necessário para ele, entende? E aí esse lance do muito trabalho, de fato, no início tem muito trabalho. Mas eu, por exemplo, quando eu vou analisar, cara, eu bato o olho direto, assim, é tipo olhar viciado. Eu olho a especificação técnica, eu olho o que vai ser, qual é o objetivo, tá? Tem que fazer isso. Aí eu já jogo lá no critério de medição. Isso aqui você paga o como? Jogo lá na planilha. Isso está na planilha? Beleza, está tudo linkado.
Aí eu faço isso. Eu vou batendo o olho, vou fazendo esses chequezinhos que as pessoas, cara, fazem, não fazem, dá trabalho, dá muito trabalho. Só que agora é muito automático. Eu olho e vejo. Entendeu? Quando não tá, já tem pergunta para fazer. Tá, eu vou receber isso aqui como? E se tal coisa acontecer? Aí eu já vou lá na parte de subcontratação. O que pode ser subcontratar? Vejo com o cara, você tem projeto aí ou vai subcontratar? Já tem pedido de esclarecimento para fazer. É assim, fica muito ágil, mas isso só vem com o tempo. Então você não vai ter por exemplo, esse olhar eu não tive na primeira vez. Esse olhar eu tive com o tempo. Foi, tá, então, beleza, aqui teve problema. Então tem história para contar desse problema. E aí a gente vai, a partir das experiências, ficando mais eficiente no processo. Por isso, as 30. Eu boto 30, 20, não importa. Porque às vezes nem consome isso tudo. Porque quando ele ganha um processo, como ele é pequeno e médio, ele não tem dinheiro mais para nada. Então ele não vai te procurar durante algum tempo, alguns meses, e depois volta a obrigação de participação. Sacou? É isso. Essa otimização, Isa, você vai conseguir no dia a dia. Por exemplo, Entendi. entendeu? Você disse que analisa a minuta de contrato. Pô, a minuta de contrato normalmente tem a mesma estrutura. E você vai analisar o quê? Vamos analisar o que ele está, se o escopo está batendo, as obrigações, se os prazos estão iguais no edital, se a a cláusula de multas está coerente, não está? É isso, aí, como elas são sempre muito parecidas, vai ter um que o cara copiou e colou, porque isso acontece. Copiou e colou de um contrato muito grande, tu vai ver, tá um absurdo aquela multa. Pedido de esclarecimento. Direto, assim, entendeu? O teu cliente é de engenharia ambiental, sempre pede tal licença, não pediu naquele. Ctrl+C, Ctrl+V, não achou, pediu de esclarecimento. Acabou. Entendeu? Entendi. Então, o que você sugere é que a gente vá trabalhando com o cliente para visar a comissão. Entendi. Exatamente. Certo. Exatamente. Porque o dinheiro está na comissão. É importante, muito importante, o fixo ou cobrar para realizar o trabalho. Mas o dinheiro está na comissão, entendeu? Entendi. Está naquela, José. entre aspas, renda passiva, né? Porque o cara, você já trabalhou, ele vendeu, aí ele recebeu a medição dele, um percentualzinho é seu, caiu lá na conta. É José, isso. para E você complementar que... Desculpa. A resposta dela aí vale muito a pena assim, você fazer um pacote completo, porque é o diferencial, assim, porque você vai se vender, como você é advogada, você vai se vender, olha, sou advogada, eu tenho conhecimento da lei, essas coisas assim, eu acho que é um diferencial até para você cobrar um pouco mais na assessoria. Eu já consegui fechar algumas assim. Isso. faz sentido. Tá Faz certo. Vou complementar. Faz todo sentido. Eu falo que eu tenho uma sócia que é advogada, especial, porque eu não sou advogado, né? Então, para agregar valor, eu falo isso. Então, faz todo sentido o que a Mari falou. Entendi. Entendeu? E você me perguntou se cobra recurso e tal, a parte jurídica. Ao pé da letra, são essas... Me ajuda aí, pessoal. Ferramenta, não, remédio administrativo ali, né? Aí, o que eu não incluo, de propósito, é a parte da gestão contratual. Como assim a parte da gestão contratual? Não a gestão em si, mas o resultado da má gestão do cara. Vai gerar pleito, vai gerar resposta de carta, de multa, esse tipo de coisa. Aí eu cobro a parte, entendeu? Porque foi aquilo que eu não sei se você chegou a ouvir o áudio que eu te mandei, e aí abrindo aqui para todo mundo, ela me perguntou de gestão contratual. Para mim, ainda eu ainda estou buscando uma melhor maneira de vender a gestão contratual. Por quê? Porque para engenharia, vamos pensar para engenharia, que é o mais complexo, porque do mais complexo, o mais fácil fica muito fácil. Cara, eu preciso estar no dia a dia. Uma gestão contratual minimamente bem feita, eu preciso estar no dia a dia. Para quê? Para eu saber quais documentos estão sendo solicitados, se estão no contrato, se o meu cliente entregou, se ele tem o arquivo daqueles documentos, se o RDO foi conforme o que aconteceu de fato, se a fiscalização está usando o já que. O que é o já que? Já que você está mobilizado, pinta essa parede aqui para mim.
já que você está aqui, tira esse poste aqui e leva para lá, aí o cara usa o caminhão boom que é alugado dele, que poder, entendeu? Coisa que não tem nada a ver com o escopo da obra, mas já que está aqui, pô, faz ali, entendeu? E isso eu não vou ver nunca como terceirizado de gestão. Porque o cara que está lá, para o peão que está lá, para o supervisor, e para uma pequena e média empresa, aquilo ali, pô, ele tá sendo bem visto pela fiscalização, então eu vou fazer. Eu nunca vou saber que isso aconteceu. Então eu não vou fazer gestão nenhuma, entendeu? Então, aí como é que seria a gestão contratual? O que é o mais próximo que eu consegui? É na hora de entregar o contrato para o cara, homologou. Essa análise que a Isabela falou, eu trago à tona para o cara. Eu falo, velho, olha aqui, ó. Assim que você entrar, você já assinou o contrato, a gente tem 30 dias de mobilização. Olha essa cláusula aqui, ó. Você precisa entregar essa documentação toda dos contratados. A partir sei lá, do 31º dia vai começar. Então, a gente precisa que o canteiro de obra esteja pronto. Ou se não vai ter canteiro de obra, se vai ser container, então isso precisa estar lá, porque eles vão te cobrar isso daqui. Repara só o que está escrito nessa cláusula. Ó, as cláusulas de multa são essas daqui. Não pode deixar passar tal coisa. Olha, se atenta aos prazos. É o máximo que eu consigo fazer. Mas no dia a dia ele vai esquecer disso, porque isso eu ia falar brilha, né? Mas isso me chama a atenção porque eu trabalho com isso todo dia. Mas ele não, entendeu? Ele entrou numa obra, ele faz obra. É isso, o máximo que eu consigo é isso. Mas serviços de gestão contratual efetivos, se for para material, esse negócio do creme dental aqui que eu falei, pô, o cara vai pedir, sei lá, 1.000 cremes de dentais. Porra, a gestão contratual desse contrato é chuchu, cadê o empenho? Pediu quantos? É só creme dental? Ó, agora o máximo que ele pediu 200, o máximo que ele pode pedir é 800. Você nem se precisa, mas se o cara quiser, é isso. Agora, de engenharia, são outros 500, entendeu? É uma complexidade muito maior envolvida. Então, eu ainda não tenho aqui, ó, pacote de gestão contratual, faça isso. Porque eu acho que para a gente ser, tipo assim, porra, maravilhoso. Tem que estar lá, entendeu? É isso. E eu me preocupo porque, como eu disse, não, me falta noção de negócio e eu vendi uma gestão contratual junto com uma licitação para serviço de engenharia, agora final de ano, que teve mudança de prefeitura. E aí foi um negócio que deu muita dor de cabeça. Não valeu Imagino. nem um pouco a pena. Exatamente. Eu ia te perguntar o que você vê, o que você faz, qual é o serviço que você executa nessa gestão? Oi? Qual é o serviço que você executa nessa gestão? Eu faço acompanhamento das medições, eu dou para a pessoa o cronograma físico-financeiro, vou acompanhando, vou dando baixa nas medições da obra. Quando precisa mandar as medições, eu mando as certidões atualizadas, eu mando as planilhas já prontinhas, assim, só para a pessoa inserir os valores. Foi esse serviço que eu ofereci. Entendi. E quando É muito precisa fazer trabalho, né? é bastante trabalho. Se precisa fazer alguma comunicação com o órgão um pouco mais complicada, eu me comunico com o órgão administrativo. Entendi. Então, eu acho que é muito trabalho. E com certeza não está precificado corretamente. Sabe por quê? Não, não tava. Porque o HH despendido é muito grande. Esse serviço aí que você está fazendo, eu acho que não deveria ser menos de 10 mil. Entendeu? E o cara não vai pagar. Porque Não. 10 mil é um funcionário, entendeu? Uhum. Ô, É Isabela, isso. deixa eu te dar uma ideia. Eu já vendi uma gestão de contrato, mas eu não fazia nada do que você está fazendo aí, que eu nem sei fazer isso, para ser bem sincero. O que a gente fez? Eu trabalho na prefeitura, né? Eu já vi muitos pedidos de reequilíbrio horrorosos, muitos mesmo. Não sabem fazer e são indeferidos. Porque eu sou meio malvada também. Aí, então, assim, você pode vender isso, que é uma coisa que ninguém sabe fazer. E você pode fazer pedidos de aditivo, que são simples. Eu faço também. Então, Geralmente, mas aí eu vendo como serviço avulso. Eu nunca vendi como É isso aí. gestão de contrato. você É isso vende aí. como gestão, um pacote também. Você pode fazer assim, dessa forma, ou vender avulso. Posso pensar assim. Eu já ofereci, já vendi essa parte de reequilíbrio aditivo como um serviço avulso, né? Como um serviço jurídico mesmo.
Porque Mas isso nunca daí tinha. ninguém, eu vou te falar assim, muitas poucas pessoas sabem fazer isso. Então, assim, eu acho que é um diferencial para você. Certo, obrigada pela ajuda. Alguém tem mais alguma pergunta? Ô, Isabela, desculpa, tá respondido? Tá respondido e eu vou guardar minhas dúvidas para um outro momento, que já tá bem tarde. Verdade. Priscila, tem alguma pergunta, alguma dúvida? Vicky? Boa noite. José, Boa noite, Pri. eu tenho algumas dúvidas, né? Mas eu não vou trazer todas aqui agora pelo horário. Mas, Tá. assim, com relação às parcerias com o contador, por exemplo, como eu precifico isso? Que eu fiz uma reunião, não foi nem com o contador, foi com o escritório, que ele tem um ecossistema no escritório dele. Então, ele trabalha com o cowork, com várias coisas lá de crédito. E aí ele quis fechar uma parceria comigo para me indicar clientes, né, para licitação. E aí ele pediu para eu enviar uma proposta, eu não estou sabendo muito precificar isso daí. Beleza. O que que acontece? Não tem uma resposta fechada para essa parceria, não. Para essa parceria. Não tem uma resposta fechada para essa pergunta de parceria, não. Mas o que que eu sugiro para você começar a pensar e levar para a negociação? Se for só indicação, aí, ou seja, só indicação. Toma aqui, ó, esse cliente é assim. Você que vai fazer todo o serviço, você vai vender, você vai prestar o serviço. Cara, não pode passar de 10%, assim, entendeu? Porque é só uma indicação. Pensa do lado dele. Ele está indicando uma empresa, digamos que você fecha aí sei lá, 2.000 por mês. Ele vai ganhar R$ 200 por mês, por indicação que ele fez lá atrás. Daqui a 3 meses ele está ganhando R$ 200 e o contrato está contigo. Você que assinou o contrato, a responsabilidade é sua, etc. Ele disse que você disse que é um contador barra coworking aí. O que que acontece? Se ele presta algum serviço, ou seja, se ele junta parte da documentação, se ele controla a documentação e você faz outra parte do serviço, significa que ele está entrando nessa parceria com alguma prestação de serviço. Então, naturalmente, esse percentual é um pouco maior, porque sai serviço de você, entra serviço para ele. Mas isso tem que ser pensado por conta de confiança. Porque ele tem que, se ele, por exemplo, vai gerir a documentação, essa documentação tem que estar em dia sempre, tem que estar de acordo com a sua prestação de serviço, entendeu? Então, a parceria por isso é que eu falo para manter relacionamento com o parceiro, porque tem que ser uma relação próxima, para você ter a liberdade de cobrar e a liberdade de falar com ele de outros assuntos, assim, que aí as indicações acontecem de forma mais fluida. Tá certo. Essa seria só indicação mesmo, né, nesse caso. Entendi. Mas aí eu pensei na hipótese de passar um percentual do êxito, né? Que a gente trabalha muito com mensalidade de êxito. Mas aí eu não sei se é vantajoso para ele, né? Então, Manter. eu acho que não. Mas seria. Você pode pensar se pode passar do êxito, sacou? Tipo assim, é mensalidade mais êxito. Eu tinha falado só da mensalidade. Se você quiser melhorar para ele, você pode passar mensalidade mais êxito, porque do seu ponto de vista, houve êxito quando ele te indicou e você fechou o contrato. Então, Uhum. ele vai receber o prêmio por isso, entendeu? E aí, para ficar mais interessante para ele, você pode pagar um percentual também do êxito, Do sacou? êxito. Só o êxito tu acha que não é vantajoso, então, Eu acho que não, para porque ele, né? não tem por que ele se esforçar para, não sabe Sim. nem entendeu? Uhum. Porque são muitas cadeias aí para ele, no caso, do ponto de vista dele, para ele vencer, você tem que vender e o cliente dele tem que ter preço e documentação para ganhar a licitação, só depois para ele começar a ganhar. Ele não tem nem como controlar isso, ele não vai fechar, Uhum. É verdade. entendeu? Ô, José, outra dúvida que tá vindo muito à tona, um nicho para mim, que é a questão de que o cliente ele tem um produto, né? Esse cara, ele trabalha também com ensino profissionalizante. Ele tem um produto, ele tem parceria com prefeituras e ele quer vender esse produto.
às vezes por dispensa, às vezes por um Enex. E aí ele quer me contratar para montar o processo inteiro, né? Eu já Entendi. trabalhei muito com isso, porque eu estou empreendendo com licitação agora, mas como eu venho de órgão público, mas você acha que é vantajoso eu mudar tanto o meu nicho assim, que é totalmente fora do escopo da gente, né? Sim, Essa questão de ver todo o processo, né, de planejamento né, então, ETP, estudo técnico, sabe, despacho, parecer jurídico, uma centena de coisas assim que faz parte. Ele quer levar esse processo pronto para o órgão, que assim os prefeitos solicitam, né? eu Eu fiz entendi. até uma parceria inicial com o Matheus, né? Está conversando, mas daí eu não sei até onde é vantajoso estar atuando assim tão fora do nosso escopo. Então, a sua pergunta foi muito boa, porque ela tem a ver com o modelo de negócios. Hum. Repara que esse produto destoa muito dos outros. Então, você não tem como ser eficiente. Eficiente, que eu digo, o que eficaz é fazer. Tipo, eficaz funciona. Eficiente funciona melhor. Então, não tem como você ser eficiente. Ou seja, olha para você no dia a dia. Você vai ter que mudar totalmente a sua rotina para Exatamente. atender um único cliente. Se você está com tempo, tipo assim, tempo sobrando, você não está com 4 clientes. Se você tivesse com 4 clientes, eu falo, cara, faz parceria com alguém, indica que você ganha um percentual. Não se mete nisso, porque de fato é muito trabalho fora da tua rotina. Mas se você está com 1, 2 clientes, dá para entrar esse trabalho ali, não tem por que passar para outra pessoa. E você sabe fazer, faça. Agora, não faça simplesmente por R$ 1.000. Precifica, e se o cara não quiser pagar, beijo, tchau, entendeu? Isso, Porque, isso. e aí, isso vai entrar, pô, é bom porque a pessoa não acredita nisso até acontecer. Às vezes ela quer vender, ela vende por 1.500, 2.000, eu falo, cara, cobra 4, cobra 5. Diz que você está com escassez. A pessoa não entende até acontecer. E aconteceu o quê? Ela está ali com a carteira cheia de clientes, surge um novo serviço. Cara, isso aqui eu faço por 10.000. Abaixo disso não faz sentido, eu não consigo fazer. Eu posso até te indicar outra pessoa, mas não consigo. É isso, é a escassez natural da coisa. E aí, se você está com esse tempo, já que você sabe fazer, faça e cobra um valor. Ah, José, que valor? Aí eu preciso que você veja quanto tempo você acha que você precisa para fazer isso. 2 dias, um dia, uma semana? Aí a gente pensa num HH, multiplica e vai dar o preço para ele, entendeu? Uhum, tá certo. HH é o homem-hora ali do Ah, serviço, tá. entendeu? Quanto custa a tua hora? Sim, É sim. isso, entendeu? Porque Aí, às vezes, um para elaborar Enex isso é uma tudo, coisa, um processo, um chamamento público para um credenciamento, e a gente tem que ter toda a preocupação jurídica, né, com os órgãos fiscalizadores, se é a melhor opção, porque mesmo telemedicina, entende? Gente, mas a gente está analisando, né? Eu e o Matheus, inclusive, que ele é advogado, então a gente está fazendo uma parceria bacana ali, mas então, eu enfim. acho que você deve fazer dessa forma. Pensa primeiro, olhe o trabalho e vê o que vocês vão precisar fazer. ETP, você já disse aí, ETP, aparecer jurídico, não sei o quê, beleza. Quanto tempo vocês demoram para fazer isso? Isso é um trabalho de quanto tempo? Isola tudo. Quanto tempo você demora para fazer isso? Você não tem nada para fazer, só isso. Quanto tempo você demora para fazer? Ah, isso aqui eu demoro para fazer 4 dias. Beleza, 4 dias são 32 horas. A gente vai pensar aí num HH que faça sentido e vai ver qual é o valor disso. E é Sim, isso que vai ser cobrado do cara, entendeu? tá bom, Beleza? tá Depois bom. você joga lá no grupo ou me pergunta no privado que a gente desenvolve isso daí. Mas não tem como eu adivinhar duas coisas. Quanto tempo você demora para fazer? Isso é uma pergunta que você precisa me responder. Tá. E a outra é o valor do HH. E aí eu posso até te ajudar com isso, porque você não pode, minha hora custa R$ 1.000. Tá bom. Nesse exemplo que eu dei, vai custar 32.000. Entendeu? Tem que ser um negócio de mercado, assim,
entendeu? É isso. Tá bom, obrigada. Alguém tem mais alguma pergunta? Beleza. Ah, o Vicky Oi. abriu o microfone. Fala aí, Vicky. Boa noite. Não, só queria me manifestar, né? Porque todo mundo fez alguma pergunta que eu estou hoje mais acompanhando, que eu estou retomando agora, né? Mas achei bem bacana assim, a interação e as perguntas. Com certeza no futuro surgirão também dúvidas, e aí eu vou perguntar aqui para ti também. Perfeito. Obrigado aí pela participação, Vicky. Galera, obrigado aí. Eu achei bastante proveitosa. Foram perguntas complexas e a gente conseguiu discutir algumas coisas bem legais. Era isso. Amanhã, dado o horário avançado, comenta lá no grupo o que vocês acharam, como é que foi, o que agregou, para a gente estimular a galera a participar. Beleza? Então era isso, galera. Eu vou parar aqui a gravação. Queria agradecer vocês e boa noite.